O silêncio da madrugada carrega um som que poucos escutam. É o som da mente antes de ser moldada pelo medo. Nesse instante, entre o ontem e o agora, há um portal invisível, o ponto onde o pensamento se transforma em destino. A maioria o atravessa sem perceber. Outros despertam. A mentalidade milionária não começa no banco, no negócio ou no trabalho. Ela nasce naquilo que você decide acreditar sobre si mesmo quando ninguém está olhando. É nesse intervalo sagrado entre o desejo e a dúvida que o verdadeiro poder humano é revelado. Neville Goddard dizia: assuma o sentimento do desejo realizado. Mas quem realmente entende o que significa viver a partir da realização e não da carência? Quantas vezes você sentiu que já tinha tudo e ainda assim se percebeu vazio? Porque o ter sem o ser é um eco sem voz. É a tentativa desesperada de preencher o infinito com objetos finitos. Você pode construir impérios, mas se não construir a imagem interior de abundância, a escassez te seguirá em silêncio, como uma sombra. Pense nisso. Quantas crenças antigas ainda comandam seus gestos, suas palavras, suas emoções? Crenças herdadas de pais que lutaram para sobreviver, de professores que te ensinaram a duvidar de si, de uma sociedade que confunde valor com esforço e merecimento com sofrimento. Mas e se tudo isso for apenas uma hipnose coletiva? E se a pobreza for menos uma condição material e mais um padrão vibracional repetido, um roteiro mental rodando há gerações? A mente humana é o mais sofisticado laboratório de criação do universo. E você é o cientista e o experimento ao mesmo tempo. Cada emoção que você sente, cada imagem que sustenta com convicção, molda a substância invisível da realidade. Não existe azar ou sorte. Existe frequência. E a frequência nasce do sentimento que domina o seu corpo quando você pensa sobre si mesmo. O milionário e o miserável vivem no mesmo mundo físico, mas em dimensões mentais distintas. Você já reparou como algumas pessoas parecem carregar prosperidade no olhar? Não é arrogância, é coerência. Elas acreditam antes de ver. Elas não desejam. Elas encarnam o desejo. E o universo, que é um espelho quântico, devolve apenas o reflexo do que está vibrando em seu interior. Neville ensinava que tudo já é. Que o futuro não é algo a ser alcançado, mas um estado de consciência a ser assumido agora. Isso exige coragem espiritual, sentir o fim antes do começo, agir internamente como se já fosse o que deseja ser. Mas esse agir interno não é um teatro mental, é fé emocional, a certeza que pulsa mais forte que a dúvida. É o momento em que a imaginação deixa de ser fantasia e se torna realidade em gestação. Você já percebeu como o medo de não conseguir é, na verdade, medo de acreditar que pode? Porque acreditar é morrer para a versão antiga de si mesmo, e poucos estão dispostos a esse funeral silencioso. Quantas vezes você sabotou sua própria ascensão, porque a mente antiga, acostumada à dor, sussurrou: isso não é para você. Quantas vezes escolheu o conforto do conhecido em vez da liberdade do desconhecido? A mentalidade milionária é uma guerra interna, uma batalha entre o eu condicionado e o eu criador, entre o que foi imposto e o que é escolhido. A cada pensamento de dúvida, você alimenta o velho. A cada imagem de realização, você alimenta o novo. E a pergunta que ecoa agora é: quem está vencendo dentro de você? Não se trata de vencer o mundo, mas de vencer a mente que acredita ser vítima dele. Porque o mundo externo é apenas o espelho atrasado da sua vibração interna. Quando a crença muda, o reflexo muda. Você é o arquiteto invisível de todas as experiências. Nada entra em sua vida sem antes passar pelo portal da imaginação. E tudo que você imagina com emoção verdadeira ganha corpo no tempo. A verdadeira riqueza não começa com dinheiro, mas com clareza. Clareza sobre o que você permite sentir. Clareza sobre o que você repete em silêncio. Clareza sobre o quanto você já viveu em modo automático, esperando que o externo cure o vazio do interno. Mas o externo nunca salva. Ele apenas confirma. E enquanto você esperar ser salvo por algo fora de si, continuará preso ao ciclo da falta. É no instante em que você diz: eu sou o Criador, que o jogo muda. O medo tenta te deter,
mas o medo é apenas o eco da antiga crença se desfazendo. A dor que sente ao expandir é o ruído da casca se rompendo para revelar o novo. O sentimento de realização é a frequência onde o impossível se dissolve. É quando o corpo e a mente entram em coerência com o fim já alcançado. É quando você sente gratidão, não pelo que virá, mas pelo que já é. A gratidão, nesse estado, não é um gesto, é uma assinatura energética. E ela diz ao universo, já recebi. Nesse instante, a realidade começa a se reorganizar ao redor dessa nova vibração. Você não precisa lutar para atrair o que já é seu por direito de consciência. Só precisa alinhar-se ao estado em que isso já existe. O milionário interior não conquista, ele permite. Não busca, ele reconhece. A mente humana é como um rádio. Ela não cria as frequências, apenas sintoniza. E a pergunta é, em que estação você tem vivido? Na frequência da falta, onde tudo é urgência e comparação, ou na frequência da realização, onde tudo é expansão e serenidade. O universo responde à vibração, não à voz. Por isso, orações cheias de medo são como sementes jogadas em solo árido. Mas um único pensamento carregado de sentimento verdadeiro pode mover montanhas de probabilidade. O segredo nunca foi trabalhar mais, foi sentir melhor. Sentir com precisão o estado de abundância até que o corpo o reconheça como verdade. E quando isso acontece, algo muda para sempre. As coincidências se multiplicam, as oportunidades começam a te procurar. O mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna um palco de revelações. A mentalidade milionária é o estado em que a consciência se lembra de quem é, o próprio poder em forma humana. E é nesse lembrar que começa a verdadeira transformação. Quando você começa a compreender que a imaginação é a própria linguagem de Deus dentro de você, algo muda para sempre. É como se um véu caísse. O mundo externo perde o poder de te ferir, porque você entende que ele nunca foi causa, apenas consequência. A verdadeira batalha da vida é silenciosa e acontece dentro do campo vibracional da consciência. Pense nas vezes em que você sentiu que algo era seu antes mesmo de chegar. Lembra daquela serenidade, daquela certeza sem razão aparente? Aquilo era o sentimento de realização em ação. A criação já estava completa no invisível e seu corpo apenas captava o eco do que já existia no campo quântico. Neville dizia que você não atrai o que quer, mas o que é. Essa frase carrega uma alquimia profunda, porque enquanto você desejar algo, afirma ao universo a ausência. O querer é a confissão da falta. Já o ser é a confirmação da posse. E é por isso que tantos passam a vida desejando. E tão poucos realmente vivem o que sonham. Tudo o que você imagina com emoção genuína já existe em uma dimensão paralela da consciência. A imaginação é o portal de entrada. E quando você sustenta essa imagem com fé emocional, você a puxa da dimensão invisível para o tempo linear. É física espiritual. O colapso da onda em partícula, a energia se tornando forma. Mas o que impede a maioria de viver essa verdade é o apego à velha identidade. É o medo inconsciente de abandonar a história do sofrimento. Há quem prefira a segurança do conhecido, mesmo que doa, a se lançar no desconhecido da abundância. Porque o vazio entre o velho e o novo assusta. Ele parece solidão, mas é gestação. Você já reparou como o universo sempre reorganiza tudo quando você muda por dentro? Pessoas se afastam, caminhos se fecham, empregos terminam. Não é o fim. É a limpeza vibracional daquilo que não pertence mais ao estado de consciência que você está assumindo. A velha energia precisa sair para que o novo se manifeste. Mas a mente humana, programada para controlar, interpreta isso como perda. E sofre, e resiste. Mas só o que morre dá espaço para o que nasce. Neville chamava isso de morrer para o estado anterior. O milionário interior não teme o fim. Ele o entende como portal. Ele confia que cada final é apenas a reconfiguração da consciência para algo maior. Você já viveu um momento em que parecia que tudo estava desmoronando e, de repente, algo dentro de você ficou em silêncio, e naquele silêncio nasceu uma força inexplicável? Esse é o ponto onde a fé deixa de ser conceito
e se torna experiência. A fé não é uma crença cega. É ciência espiritual aplicada. É alinhar o coração e o cérebro na frequência da certeza, antes que a prova apareça. A neurociência já provou que o corpo não distingue entre uma experiência real e uma imaginada com emoção intensa. Isso significa que quando você imagina algo sentindo como se já fosse real, seu corpo já está se tornando essa realidade. Pense nisso. Seu corpo é a prova material de seus pensamentos mais repetidos. Cada célula vibra de acordo com a história que você conta a si mesmo todos os dias. E a epigenética mostra que essas vibrações ativam ou desativam genes, transformando literalmente sua biologia. Você entende o poder que isso representa? O poder de remodelar seu corpo, seu destino, seu mundo. Não pela força, mas pela consciência. Essa é a verdadeira riqueza, o domínio vibracional. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você busca o resultado, mais distante ele fica. Porque o ato de buscar afirma a ausência. O segredo está em viver a vibração da abundância agora, mesmo no meio do nada. É escolher sentir o fim antes que o caminho se revele. Os antigos mestres chamavam isso de imaginação disciplinada. É o estado mental em que você recusa a evidência dos sentidos e permanece fiel à visão interna. É fechar os olhos para o mundo e abrir o coração para o invisível. Quantas vezes você desistiu porque o mundo disse não? Mas o mundo não decide nada. Ele apenas reflete o sim ou o não que você sustenta em silêncio. A dúvida é o maior ladrão de destino. Ela não destrói a visão, apenas a enfraquece até que desapareça. E ainda assim, a dúvida é parte do processo. Ela é o contraste que te mostra onde a fé ainda precisa amadurecer. Não lute contra ela. Observe. Entenda. A dúvida é apenas a antiga identidade tentando te puxar de volta. Você está pronto para sentir-se digno do que pede? Porque o universo não nega nada. Ele apenas devolve o que você acredita ser possível para si. A mente é o filtro que define o tamanho do seu universo. A mentalidade milionária não é sobre dinheiro, é sobre vibração. É sobre alinhar-se à frequência da certeza. Quando essa vibração se estabiliza, o dinheiro, as oportunidades e as conexões são apenas consequências naturais. A abundância é o reflexo da consciência que se curou da escassez. E essa cura acontece quando você se reconcilia com o poder de imaginar. Quando entende que cada pensamento é uma semente plantada no jardim do infinito. Mas é preciso vigilância, porque o jardim também acolhe ervas daninhas. Cada medo repetido, cada queixa, cada pensamento de culpa é uma programação contrária, e o solo da mente não faz distinção. Ele manifesta o que recebe. Você está regando o quê? O medo ou a visão? A dúvida ou a certeza? Há uma sabedoria antiga que diz: o homem não colhe o que quer, colhe o que é. E quando você se torna a vibração da abundância, tudo o que chega até você é coerente com ela. A verdadeira realização não é conquistar o que deseja, mas perceber que já é tudo o que buscava. Esse é o ponto de virada da consciência humana, o instante em que o buscador e o buscado se tornam um só. O milionário interior vive nesse estado de unidade. Ele não persegue, ele flui. Ele não força, ele permite. Ele não duvida, ele encarna. E sua vida se torna uma dança com o invisível. Mas isso exige entrega. Entregar não é desistir. É soltar o controle sobre o como e o quando e permanecer fiel ao já é. É confiar no fluxo quântico que organiza os caminhos de maneira mais perfeita do que a mente poderia imaginar. Quando você realmente sente o fim como já realizado, o corpo relaxa. A ansiedade desaparece. A necessidade de provar algo se dissolve. E o universo, sensível à vibração da tranquilidade, começa a mover tudo em sua direção. Essa é a serenidade dos que dominam a mente. Caminhar em paz, mesmo no meio do caos. E se tudo o que te acontece agora for apenas a maneira que o universo encontrou de te treinar para essa serenidade? E se cada desafio for apenas o espelho pedindo para você sustentar a fé um pouco mais? Quando a mente antiga começa a morrer,
A vida externa parece se desorganizar, mas essa desordem é parte da reordenação quântica. É o universo ajustando a forma à nova frequência que você sustenta. Nada está contra você. Tudo está te preparando. Há um instante na jornada de todo ser humano em que a mente antiga começa a gritar. É o momento em que o novo estado de consciência ameaça o velho império do medo. A mente, acostumada a controlar, entra em pânico diante do desconhecido. Ela tenta te convencer a desistir, a voltar ao pequeno, a permanecer no seguro. E é justamente aí que o milagre está mais próximo. O universo sempre testa a autenticidade da sua vibração. Ele não pergunta o que você quer. Ele observa o que você sente quando tudo parece desabar. Esse é o verdadeiro exame espiritual. Manter o sentimento de realização, mesmo quando a realidade insiste em mostrar o contrário. Quantas vezes você desistiu a um passo do novo? Quantas vezes confundiu a noite antes do amanhecer com o fim da estrada? É nesse limiar entre o caos e o despertar que os grandes se distinguem dos que apenas desejam. A mente milionária não foge da escuridão. Ela a encara porque entende que toda luz nasce do contraste. O ouro é purificado pelo fogo, o diamante é lapidado pela pressão, e a consciência é expandida pelo desafio. Quando Neville falava sobre assumir o estado do desejo realizado, ele não dizia para negar o sofrimento. Ele falava sobre transcendê-lo, sobre permitir que a dor se transforme em alavanca, não em prisão. A dor é o parto do novo eu. O sofrimento é a resistência a esse parto. E há uma diferença abismal entre os dois. O primeiro eleva, o segundo paralisa. Olhe profundamente para a sua história. Quantas vezes a dor foi, na verdade, o impulso para um renascimento? Quantas perdas te libertaram de um caminho que já havia terminado? O ego lamenta o que perde. A alma celebra o que desperta. O sentimento de realização é o oposto da carência emocional. É o estado em que você não busca validar o próprio valor, porque o reconhece como inato. Você deixa de correr atrás do que é seu por natureza. Imagine por um instante que toda a sua vida é um palco. Você é o ator, o diretor e o roteirista, mas há séculos vem interpretando o mesmo papel de vítima, e o público, que é o universo, apenas aplaude o roteiro que você repete. E se hoje fosse o dia de mudar o enredo? De deixar o personagem antigo morrer em cena para que o verdadeiro protagonista emerja? O mundo externo não muda primeiro. É o ator que decide interpretar outra história. E quando o ator muda, o palco inteiro se transforma. A mentalidade milionária é o ato de reescrever o roteiro da própria existência com base no sentimento, não na circunstância. Enquanto o homem comum reage, o Criador assume. Ele entende que não está sendo testado, está sendo lapidado. Que o universo não o castiga, o prepara. Quantas vezes você olhou para alguém bem-sucedido e pensou, ele tem sorte. Mas será que sorte existe? Ou será que o sucesso é apenas a expressão natural de uma consciência que se tornou coerente com o estado de abundância? A sorte é apenas o nome que damos para a coerência alheia. O milionário interior não busca atalhos. Ele busca coerência vibracional. Ele sabe que riqueza sem consciência é ilusão passageira, que o dinheiro, sem a mente que o sustenta, é apenas energia sem direção. Você já percebeu que muitos que ganham fortunas rapidamente perdem tudo? É porque o exterior mudou, mas o interior continuou no estado da escassez. A vibração antiga não sustenta o novo. A verdadeira prosperidade não é a quantidade de coisas que você possui, mas a quantidade de paz que você sente ao possuí-las. É o equilíbrio entre o poder de criar e a sabedoria de não ser possuído pelo que cria. E esse equilíbrio só nasce quando você se reconcilia com o sentimento de merecimento. Merecer não é ser escolhido por algo fora de si, é lembrar que você sempre foi. É retornar à vibração da fonte, onde nada falta, porque tudo é consciência expandida. Quando você se vê como o próprio Criador, a culpa se dissolve, porque não há mais alguém a culpar nem algo a temer. Há apenas a responsabilidade divina de escolher o próximo estado. Mas o ego resiste a essa ideia. Ele precisa da história de vítima para justificar o medo. E o medo é o alimento da estagnação.
Quantas vezes você usou a dor como identidade? Quantas vezes o trauma se tornou o último elo que te mantinha conectado à história antiga? Soltar a dor é muitas vezes assustador, porque significa não ter mais desculpas para não brilhar. Mas a alma não nasceu para viver encolhida. Ela nasceu para expandir. A expansão dói. Mas a contração mata lentamente, e há um momento em que o universo te coloca de frente com a própria sombra, não para te punir, mas para te libertar. A sombra é apenas o lugar onde a luz ainda não foi compreendida. A mente milionária não teme a sombra. Ela a ilumina com consciência. Ela entende que dentro do medo há energia bruta. O mesmo fogo que pode destruir também pode forjar. Você já sentiu medo de ser grande demais? De ser visto? De ser admirado? Talvez porque em algum momento da infância te ensinaram que brilhar era perigoso, que a humildade era se esconder, que querer mais era pecado. Mas o universo não recompensa quem se encolhe. Ele responde àqueles que ousam reconhecer o próprio valor. A verdadeira humildade não é se diminuir, é se reconhecer como canal do infinito. É entender que, ao expandir-se, você honra a criação. Neville dizia que imaginar é o ato mais sagrado que o homem pode realizar, porque é através da imaginação que Deus se expressa em forma humana. E quando você imagina com sentimento, você está rezando na língua do universo. Essa é a verdadeira oração. Sentir o que se deseja como já realizado. Não implorar, mas assumir. Não pedir, mas agradecer. E talvez esse seja o maior segredo de todos. O sentimento de realização é a oração mais poderosa que existe, porque quem sente já tem. E quem já tem, inevitavelmente, manifesta. Você não pode fingir o sentimento. Ele precisa ser vivido. E isso só acontece quando você decide soltar o medo de perder e abraçar o prazer de ser. Ser o quê? Ser a vibração do que você busca. Porque quando você se torna a vibração, a realidade não tem escolha a não ser se curvar diante da sua coerência. E é aí que o invisível começa a conspirar a seu favor. Pessoas certas aparecem, caminhos se abrem, ideias surgem no silêncio. Tudo se organiza porque você finalmente organizou o seu interior. Essa é a verdadeira alquimia, transformar estados internos em ouro externo. E o primeiro passo dessa alquimia é sempre o mesmo: sentir. Sentir o fim, sentir a abundância, sentir a realização antes da prova. Pois o universo não é movido pela necessidade. Ele é movido pela vibração da certeza. E a certeza é o portal que separa o homem comum do Criador consciente. Há um momento na jornada em que o silêncio se torna tão alto que chega a doer. É o instante em que a vida parece parar entre o velho e o novo. Nada mais faz sentido, mas o novo ainda não se revelou. Esse é o deserto espiritual de todo o Criador. Um território sem mapa, onde só quem confia no invisível consegue continuar andando. É aqui que muitos desistem. Porque o ego clama por garantias, mas o universo só responde à fé. O deserto é o teste da vibração. É o lugar onde as antigas crenças se dissolvem e o verdadeiro eu começa a emergir. Você já se sentiu como se tivesse perdido tudo, e mesmo assim, algo dentro de você sussurrasse que estava exatamente onde devia estar? Esse sussurro é a voz do novo eu nascendo. O vazio não é castigo, é preparação. A mente antiga precisa morrer antes que a nova possa viver. E essa morte raramente é tranquila. Ela vem disfarçada de dúvida, de tédio, de frustração, de perda. Mas o que realmente está morrendo não é você. É a sua antiga forma de perceber a realidade. A mentalidade milionária nasce desse colapso, porque só quando a estrutura antiga desmorona, o espaço para o novo se abre. A consciência não evolui através da acumulação, mas através do esvaziamento. O homem comum foge do silêncio, o homem desperto o busca, porque é no silêncio que o poder se reconfigura. Neville dizia que a imaginação controlada e o sentimento dominado são as chaves do sucesso. O deserto é o campo onde essa maestria é forjada. Quando não há mais nada a se apoiar, o único recurso que resta é o poder interior.
A mente antiga busca resultados, a nova busca coerência. Uma vive no tempo, a outra na eternidade. A antiga precisa ver para crer, a nova crê para ver. E é nesse ponto que o milagre começa. Quando você para de resistir ao deserto e decide habitá-lo em paz, algo misterioso acontece. O vazio começa a se encher de significado. O silêncio começa a falar. E as sincronicidades, essas coincidências carregadas de propósito, surgem como bússolas apontando para o invisível. Você percebe que nunca esteve sozinho, que o universo sempre esteve respondendo, mesmo quando parecia calado. O sentimento de realização é o estado em que o deserto se transforma em jardim. É quando você entende que nada estava contra você, apenas se movendo a seu favor de uma forma que a mente ainda não compreendia. Quantas vezes a vida te tirou algo apenas para te devolver algo maior? Quantas vezes o atraso te salvou de um desastre? O ego vê perda, a alma vê lapidação. A mente milionária aprende a olhar além do imediato. Ela entende que cada aparente fracasso é uma mudança de direção orquestrada por uma inteligência maior. Mas essa sabedoria não é teórica, ela é vibracional. Você não a aprende, você se torna. Tornar-se exige presença. E a presença é o antídoto da carência. Você já reparou que a escassez só vive no tempo? Ela habita o ainda não, o quando eu tiver, o um dia. A abundância vive no agora. Ela não espera, ela é. Por isso, o sentimento de realização é sempre uma escolha presente. Ele não depende da conta bancária, do status ou das circunstâncias. Ele nasce da decisão de sentir o que é eterno, mesmo em meio ao transitório. O corpo reage a esse estado como quem reencontra um lar esquecido. O coração desacelera. A respiração se aprofunda. O olhar muda. Você deixa de ser alguém em busca e se torna alguém que testemunha. E quando você testemunha, o universo se revela. As pessoas confiam em fórmulas, mas o segredo não está em técnicas, está em vibração. É por isso que dois indivíduos podem fazer o mesmo ritual, a mesma meditação, a mesma oração, e apenas um manifestar resultados. Não é o método, é o estado interno. A diferença é sutil, mas decisiva. Um age a partir da falta, o outro a partir da plenitude. A mente milionária não visualiza para obter, visualiza para confirmar. Ela não imagina para escapar, mas para se lembrar, porque no fundo tudo já está criado. A imaginação apenas seleciona a realidade que será vivida. E esse é o maior poder do ser humano, escolher o estado de consciência. Tudo o que você vê no mundo é reflexo do estado que você habita internamente. Mude o estado e o cenário muda. Permaneça na vibração da escassez e o universo te confirmará a falta. Permaneça na vibração da realização e ele te confirmará abundância. Parece simples, e é. Mas o simples é o que mais assusta a mente acostumada à complexidade. A mente quer métodos, prazos, garantias. O espírito quer entrega, presença, confiança. Quantas vezes você tentou fazer dar certo e só se esgotou mais? E quantas vezes, ao finalmente soltar, tudo começou a fluir? Porque a energia da tentativa é resistência e a energia da entrega é coerência. A entrega não é passividade, é confiança ativa, é caminhar sabendo que o caminho já está feito. É o paradoxo do Criador, agir com intensidade e, ao mesmo tempo, descansar na certeza do resultado. O milionário interior vive nesse paradoxo. Ele trabalha, mas não luta. Ele deseja, mas não se desespera. Ele sonha, mas não duvida. E é essa combinação de fé inabalável e serenidade profunda que magnetiza o impossível, porque o universo não responde ao esforço, responde à vibração. O esforço nasce do medo de não conseguir. A vibração nasce do amor pelo que já é. E amor é o nome mais próximo que temos para a energia criadora. Neville dizia, o amor é o tônus do ser. Quando o amor é a base, o resultado é inevitável, porque amar é afirmar a unidade.
é dizer: eu e meu desejo somos um. O amor dissolve a distância entre o Criador e a criação. O milionário interior ama o processo, porque sabe que o processo é a manifestação em movimento. Ele não corre atrás da colheita, ele se torna o solo fértil. E o solo fértil é aquele que não duvida da semente. A dúvida é a erva daninha da consciência. Ela sufoca a fé, rouba a clareza e distorce a vibração. Mas até a dúvida pode ser transmutada. Quando você a observa com consciência, ela se transforma em insight. Pergunte-se: o que em mim ainda acredita que não pode? O que em mim ainda acha que é indigno demais? Essas perguntas são espelhos. Elas revelam o ponto exato onde a escassez ainda vive. E quando você as responde com sinceridade, o poder retorna. Porque o poder nunca esteve perdido, apenas escondido sob camadas de medo. O sentimento de realização é o ato de arrancar essas camadas e se lembrar do que sempre foi. Você é a própria abundância, experimentando-se através de uma forma humana. O dinheiro, o sucesso, a saúde, tudo isso são reflexos da lembrança de quem você é. Não existe atrair, existe permitir. Permitir é o verbo da consciência desperta. É o ato de abrir espaço para o que já existe. Mas o espaço só se abre quando o velho é liberado. E liberar o velho é um ato de amor. Amor por si. Amor pela própria jornada. Amor pelo processo invisível que te trouxe até aqui. O verdadeiro milionário é aquele que aprendeu a agradecer antes da colheita. A gratidão nesse nível é a certeza silenciosa de que tudo já deu certo. Você já percebeu que quando sente gratidão profunda, o tempo desaparece? É porque naquele instante você está vibrando na frequência da eternidade, onde tudo já é. E é nesse estado que o milagre acontece. Não como algo extraordinário, mas como o natural retorno da consciência à sua verdade. Tudo o que você busca, busca por você. Tudo o que você deseja, deseja ser vivido através de você. A abundância quer te habitar. O sucesso quer te usar como expressão. O universo quer se contemplar nos seus olhos, mas ele só pode fazer isso quando você acredita ser digno do sagrado que carrega. O sentimento de realização é essa permissão. Deixar que o divino dentro de você viva sem medo, sem culpa, sem pressa. Quando isso acontece, o impossível deixa de ser meta e se torna estado natural. Há um instante em que a vida parece girar em torno de um único ponto. O instante em que você percebe que não está mais esperando um milagre. Você é o milagre. Esse é o momento em que a consciência desperta do transe da limitação. Quando o indivíduo finalmente compreende que a realidade não é algo que acontece a ele, mas algo que responde a ele. O despertar não é uma iluminação repentina. É uma lenta reconfiguração da percepção. É o reconhecimento de que o mundo externo sempre foi apenas um espelho daquilo que vibra dentro. Você começa a notar que as mesmas situações se repetem até que você mude a maneira de reagir. O universo não repete lições por punição, mas por misericórdia. Ele te oferece infinitas chances de lembrar quem você é. Neville Goddard dizia: mudando o sentimento, mudamos o destino. E é aí que tudo começa a fazer sentido. Porque o sentimento é a linguagem com que o invisível entende os teus pedidos. Você não manifesta o que quer, manifesta o que sente ser verdadeiro. Quantas vezes você pediu prosperidade, mas sentiu medo da falta? Quantas vezes desejou amor, mas vibrou rejeição? O universo responde à tua vibração, não às tuas palavras. É por isso que o sentimento de realização é o código mais poderoso de criação. A mente racional tenta entender o universo. A mente criadora o sente. E sentir é o verbo da alma. Quando você entra em ressonância com o estado de já ser aquilo que deseja, o campo quântico colapsa a realidade correspondente. É física espiritual em movimento. Tudo o que existe, visível ou invisível, vibra. E a vibração dominante da tua consciência determina o cenário que você chama de vida. Essa é a diferença entre viver como vítima ou como criador. A vítima reage ao mundo. O criador o gera de dentro para fora. E a linha que separa esses dois estados é tão fina quanto uma escolha.
Você já se perguntou por que certas pessoas parecem abençoadas por uma sorte constante, enquanto outras vivem no ciclo da escassez? A resposta não está na inteligência, na origem ou nas oportunidades. Está no estado interno. O milionário interior não é aquele que tem mais, é aquele que vibra como se nada lhe faltasse. A mentalidade milionária é, antes de tudo, um ato de fé vibracional. É crer com tanta convicção que o universo se curva diante da tua certeza. É habitar a frequência da plenitude, mesmo quando o cenário parece contradizer. Porque quem se ancora na aparência, afunda. Mas quem se ancora na consciência flutua mesmo em meio à tempestade. A vida não está contra você. Ela está te treinando para sustentar aquilo que pediu. Muitos querem abundância, mas não suportariam o nível de responsabilidade que ela exige. Querem liberdade, mas ainda estão apegados às correntes do medo. O universo não nega nada. Ele apenas espera que você se torne capaz de receber. E a capacidade de receber é um estado de expansão. É o coração aberto, a mente em quietude e o corpo em alinhamento com o fluxo. Quando você sente o já é, você se torna canal. E o canal não precisa correr atrás do rio, ele o contém. A água da prosperidade flui naturalmente para quem está aberto a permitir. Mas permitir exige rendição do controle, e a rendição é o ponto mais difícil para o ego, porque o ego vive da ilusão de que controla a realidade. O controle é o vício dos inseguros. A entrega é o poder dos conscientes. Você já reparou que quanto mais tenta controlar, mais as coisas escapam? E quando finalmente solta, tudo se encaixa? Isso não é coincidência, é coerência vibracional. O universo não é caótico. Ele é perfeitamente ordenado segundo a vibração dominante. A questão é, qual é a tua vibração dominante hoje? Medo ou confiança? Falta ou realização? Espera ou certeza? Essa resposta é a semente do teu amanhã. A consciência criadora entende que a vida é holográfica. Cada pensamento é uma partícula que modela o todo. Nada está separado. O mundo exterior é apenas a versão material das crenças que você sustenta. Mude as crenças, e o cenário inevitavelmente se transforma. Mas crenças não se mudam com esforço mental, mudam com emoção. A emoção é o combustível da reprogramação. Ela grava no corpo o que a mente acredita. Quando você repete uma nova verdade com sentimento intenso, está literalmente reconfigurando a tua biologia. O corpo é o diário das tuas emoções. Cada célula ouve os pensamentos que você repete todos os dias. Quando você diz, sou próspero, mas sente medo, o corpo não mente. Ele vibra o medo e o campo responde ao medo. Mas quando a emoção é coerente com o pensamento, o corpo se torna antena de manifestação. É por isso que a abundância começa na coerência entre mente e coração. O pensamento idealiza, o coração energiza, o corpo materializa. Essa é a trindade da criação consciente. O erro de muitos buscadores é tentar manifestar apenas com a mente, mas a mente, sozinha, é como um mapa sem viajante. É o sentimento que coloca o mapa em movimento. O milionário interior entende isso intuitivamente. Ele não pensa apenas sobre a prosperidade. Ele a sente. Sente o gosto da liberdade, o aroma da segurança, o calor da gratidão. E ao sentir, ele se alinha. E ao alinhar, ele atrai o que já é dele por direito vibracional. Nada externo pode preencher o vazio interno. Porque o vazio não é falta de coisas, é falta de conexão com o próprio poder. Quando você se reconecta, tudo o que é necessário vem até você sem esforço. A vida começa a conspirar, portas se abrem, pessoas surgem, ideias florescem. E o que antes parecia coincidência, você reconhece como sincronicidade. O universo é generoso, mas neutro. Ele não julga, apenas espelha. E o espelho sempre reflete o que está diante dele, não o que ele gostaria que estivesse. Por isso, mudar o reflexo exige mudar a imagem interna. O espelho da vida nunca falha. Se o reflexo é escassez, a imagem interna ainda vibra em falta. Mas quando a imagem é de abundância,
O reflexo não pode ser outro. A pergunta é: o que você vê quando se olha no espelho da alma? Um ser limitado, cansado, carente? Ou um ser divino, criador, pleno? A resposta define o destino, porque a mente milionária não nasce de um livro ou de uma técnica. Ela nasce do reconhecimento da própria divindade. Ela nasce no instante em que você para de pedir permissão para ser quem sempre foi. Ela floresce quando você se liberta do ainda não sou e habita o eu já sou. E nesse já sou, tudo se organiza. O dinheiro encontra o caminho, as pessoas certas aparecem, as ideias se manifestam. O campo responde ao Criador que vibra certeza. Mas o preço da certeza é o abandono do medo. E abandonar o medo é o ato mais corajoso que existe. Não porque o medo desaparece, mas porque você escolhe caminhar mesmo com ele. Coragem não é ausência de medo, é fé em movimento. A mente milionária sabe disso. Ela não elimina a dúvida, ela a atravessa. Ela entende que a fé verdadeira não é cega, é lúcida. É a fé que enxerga o invisível porque já o sentiu antes. E esse sentimento, o de realização, é o passaporte vibracional para o novo mundo. O velho mundo é movido pelo esforço, o novo pela coerência. No velho, você trabalha para merecer. No novo, você cria porque é. No velho, a abundância é recompensa. No novo é consequência natural da consciência desperta. E quando essa consciência se instala, nada mais é igual. Você começa a andar diferente, falar diferente, pensar diferente. Não por técnica, mas por natureza. Você se torna uma frequência viva. E onde quer que vá, o campo se ajusta à tua vibração. Essa é a verdadeira riqueza. Viver em alinhamento com a própria essência. Porque quem vive em alinhamento, vive em abundância, mesmo antes que ela se manifeste no mundo visível. Existe um ponto silencioso no meio do caos, onde a verdade se revela. O instante em que o eu quero se transforma em eu sou. O ser humano passa a vida tentando alcançar algo que já existe dentro de si. Corre atrás de reconhecimento, amor, segurança, poder, e quanto mais corre, mais distante se sente. Mas o universo não é conquistado pela força, é moldado pela vibração. Neville Goddard dizia: assuma o sentimento do desejo realizado. Não pense nele, não o visualize como algo distante. Assuma-o como uma roupa invisível, uma segunda pele. Porque o universo não entende palavras, ele responde ao estado de ser. A mente tenta compreender o como, o coração apenas sente o já é. E o campo responde ao coração, sempre. A mente quer dominar o invisível, controlar o tempo, as pessoas, o resultado, mas a realidade quântica não se curva à lógica, ela se dobra à vibração dominante. Cada emoção é uma ordem silenciosa ao universo. O medo diz, não confio. A dúvida diz, não mereço. A ansiedade diz, o futuro é incerto. Mas o sentimento de realização sussurra, já aconteceu. Quando você vibra nesse estado, a realidade não tem escolha senão refletir a tua certeza. Não é crença cega, é física vibracional. O observador molda o observado. O sentimento molda o destino. Quando você repete as mesmas preocupações, o cérebro ativa as mesmas redes neurais e o corpo se torna viciado nas emoções antigas. Mas quando ousa sentir algo novo, quando encarna a emoção do sucesso antes que ele exista, você reprograma o cérebro e o campo simultaneamente. O velho eu começa a morrer, e isso dói, porque ele vive nas células, nos hábitos, nas memórias e até na respiração. Mas é preciso morrer para renascer. A metamorfose espiritual é um colapso quântico. O casulo não é castigo, é laboratório. É nele que o milionário interior desperta, enquanto o ego grita por controle. Quantas vezes você se sentiu estagnado, mesmo sabendo do potencial que carrega? Não é falta de talento, é falta de coerência vibracional. O que você deseja e o que você sente ainda não estão em harmonia. Mas essa é a boa notícia. Você pode alinhar agora. A ponte entre o desejo e a manifestação é construída com emoção consciente. A emoção é o cimento da realidade.
Ela fixa o pensamento no campo e o transforma em matéria. Por isso, toda a criação começa na imaginação, mas se realiza no coração. A mente imagina a casa, o coração vibra o lar, e o universo materializa o endereço. Pensar uma coisa e sentir outra é como dirigir com os pés em pedais opostos. Mas quando pensamento e sentimento dançam juntos, a realidade muda de ritmo. Os grandes criadores não pedem, encarnam, não esperam o sinal, tornam-se o sinal. Mas há um obstáculo silencioso entre o querer e o ser: o apego. O apego é o medo disfarçado de importância. Quando deseja com desespero, vibra falta. Quando deseja com confiança, vibra poder. Soltar não é desistir, é afirmar confiança. Tudo que resiste persiste, mas tudo que você abençoa e solta flui. O universo não responde à atenção, mas à permissão. O sentimento de realização é o estado supremo de permissão. É quando o buscador para de implorar e começa a irradiar. Não há mais falta, apenas presença. E a presença é o portal do agora, onde tudo se cria. A mente milionária vive no eterno agora, porque entende que o tempo é apenas percepção. O ego sobrevive projetando medo no futuro e culpa no passado, mas quando você mergulha no presente, o ego desaparece e a consciência desperta. É essa consciência que manifesta, não o eu que pede, mas o eu que é. Os grandes criadores da história, homens e mulheres que moldaram civilizações, não esperaram condições ideais, acreditaram tanto no que sentiam que o mundo se curvou diante de sua certeza. O estado de realização move montanhas invisíveis. Quando você habita esse estado, o universo se reorganiza, coincidências se multiplicam, o improvável se torna natural, o milagre se torna coerência. Mas o mundo vai testar sua fé, mostrará o oposto, provocará o silêncio e a dúvida, e é aí que o verdadeiro Criador nasce, no fogo da contradição. É fácil crer quando tudo dá certo. O poder está em sentir realização quando nada acontece. A fé não cria o que não existe, revela o que já está disponível em outra frequência. A mente antiga pedirá provas, mas o Criador consciente não negocia com a dúvida, ele a transcende, porque sabe que o invisível é mais real que o visível. Cada pensamento de confiança é uma semente. Cada emoção elevada é um raio que ativa o solo quântico, e cada gratidão antecipada é o nascer da colheita. Quando você agradece antes de ver, vibra na certeza de quem já possui, e o universo entende. Já aconteceu. Assim, o sentimento de realização constrói mundos. Não é sobre imaginar um futuro melhor, mas sobre sentir o agora como completo. Quando você se sente inteiro, o universo não precisa te completar. Ele apenas reflete tua inteireza. O milionário interior não é aquele que acumula, mas o que transborda. E transbordar é o estágio final da abundância. O fluxo não vem para quem busca, vem para quem se torna o próprio fluxo. Há um instante em que o sentimento se torna movimento. O Criador desperto percebe que o já sou não é uma ideia abstrata, mas uma força que o empurra naturalmente para a ação. A ação inspirada não é esforço, é consequência vibracional. É o momento em que o invisível decide se tornar visível, quando a mente deixa de ser laboratório e passa a ser palco. É nesse ponto que muitos tropeçam, confundindo fé com passividade. Fé não é espera, é vibração em movimento. A mente milionária não age para conseguir, ela age porque já possui. Cada gesto, cada palavra, cada decisão carrega o eco de uma certeza silenciosa. Isso já é meu por direito de consciência. E o universo, sempre fiel à coerência, responde em sincronia perfeita. É curioso como a humanidade aprendeu a separar o espiritual do prático, como se fossem mundos opostos. Mas a verdadeira sabedoria é unir ambos. Não há espiritualidade autêntica sem ação, nem ação verdadeira sem propósito espiritual. O campo quântico se move quando o sentimento encontra direção. Quando a emoção elevada se traduz em movimento físico, a energia se condensa e a criação ganha corpo.
É nesse instante que o pensamento deixa de ser possibilidade e se torna destino. O milionário interior sabe disso. Ele não desperdiça energia tentando forçar resultados. Ele age a partir da clareza. O que o guia não é a ansiedade, mas o impulso da inspiração, uma voz silenciosa que o conduz sem resistência. Que essa é a dança entre o invisível e o tangível. A mente racional chama de intuição. Neville chamava de imaginação viva. É o toque divino que move o Criador. Quando a ideia surge, ela não é aleatória. É uma correspondência vibracional. O universo responde à tua frequência com oportunidades que refletem teu estado interno. Por isso, nada vem do nada. Tudo vem do tudo que você é. O acaso é apenas o nome que damos ao que ainda não entendemos. Mas há um detalhe sutil que separa o criador maduro do buscador ansioso. O primeiro confia no tempo divino. Ele entende que o universo não trabalha sob relógios humanos, mas sob leis de coerência. Apressar o processo é tentar colher o fruto antes que amadureça. E colher cedo demais é desperdiçar o sabor. Quando você entende o tempo espiritual, o tempo humano perde o poder de te ferir, porque a paciência deixa de ser espera e se torna fé em repouso. A mente antiga, condicionada à pressa e à escassez, não compreende esse ritmo. Ela acredita que só a força traz resultados, mas a força é a tentativa do ego de compensar a falta de alinhamento. A verdadeira força é suave, é o poder silencioso de quem sabe. O rio não precisa empurrar a corrente, ele flui porque é água. Da mesma forma, o Criador não força, ele flui porque é consciência. A abundância não é destino, é estado. E o estado de realização não precisa provar nada, ele apenas é. Quem vibra na certeza não corre atrás, atrai. Não disputa espaço, cria o próprio. E quando cria, ele o faz em harmonia com o todo, sem culpa, sem dúvida, sem comparação. Porque quem vibra na própria verdade não compete, complementa. A comparação é o veneno da abundância. Ela diz ao universo que você acredita estar atrás. E o universo confirma, assim seja. O milionário interior olha para os outros com reverência, não com inveja. Ele entende que cada vitória alheia é prova de que a prosperidade é possível. O sucesso do outro é o espelho do potencial que o habita. Quando você abençoa o que o outro tem, declara ao campo que também está pronto para receber. Mas a mente comum, presa na ilusão da falta, ainda vibra em resistência. Ela teme que o sucesso alheio diminua o próprio, e é nesse medo que a escassez se alimenta. A energia da inveja é a confissão inconsciente de impotência, e a impotência é o oposto da consciência criadora. O milionário interior sabe que nada lhe pode ser negado, porque nada lhe é externo. Tudo o que ele precisa já está dentro, esperando ser lembrado. Você já percebeu como os que mais confiam são os que menos forçam? Eles caminham com leveza, mas sua presença pesa. Há algo magnético, quase invisível, naqueles que vivem em coerência vibracional. É como se o ar ao redor deles vibrasse em outra frequência, e de fato vibra. A coerência é um campo. Quando o pensamento, o sentimento e a ação estão alinhados, cria-se uma onda eletromagnética tão forte que altera o espaço ao redor. O universo inteiro responde, e é nesse ponto que a ciência se encontra com o sagrado. O coração é o órgão mais poderoso do corpo humano, não apenas biologicamente, mas energeticamente. Ele gera um campo magnético milhares de vezes mais forte que o do cérebro. Quando o coração e a mente entram em coerência, o campo se expande e se torna criador. Por isso, a verdadeira manifestação é um ato de coerência cardíaca. Pensar com clareza e sentir com gratidão é a fórmula mais próxima do divino que a ciência já decifrou. Mas manter essa coerência é um desafio constante, porque o mundo externo vai tentar te arrastar de volta para a velha frequência. Notícias, conversas, ruídos, comparações, julgamentos, tudo conspirando para te afastar da tua vibração original. É por isso que o Criador consciente se protege, não com isolamento, mas com presença. Ele sabe que a presença
é o escudo da alma. Estar presente é estar intocável. Você percebeu como a presença dissolve o medo? Porque o medo vive no futuro e a culpa vive no passado. No agora, não há espaço para nenhum deles. O agora é território sagrado, o ponto onde o infinito toca o tempo. E é nesse ponto que o sentimento de realização se renova. O milionário interior desperto vive como um artista diante da tela em branco. Ele não teme o vazio, o reverencia, porque sabe que o vazio é o campo fértil do novo. É no silêncio que as ideias descem, é na quietude que o universo sussurra. Quando tudo parece parado, é porque o invisível está em construção. O aparente vazio é o intervalo entre a semente e a flor. A mente impaciente chama de atraso. A consciência chama de preparação. Tudo o que é grande requer tempo para se tornar estável. Nenhum castelo é erguido de um dia para o outro, mas quando se ergue, resiste às tempestades. O mesmo vale para a consciência próspera. Ela não se forma em um insight, mas em consistência. É a repetição silenciosa do sentimento que constrói o novo ser. Essa repetição não é esforço, é ritual. Um ritual de lembrança. Lembrar todos os dias que você já é, que o que você busca já existe em potencial, esperando que sua vibração o alcance. Que o universo não te deve nada porque você nunca esteve em dívida, apenas esquecido. E quando você lembra, tudo se reorganiza. As portas que pareciam trancadas se abrem. As oportunidades que pareciam distantes se revelam. A sincronicidade se torna o idioma cotidiano da tua jornada. E você entende finalmente que nada foi em vão. Cada perda te ensinou desapego. Cada silêncio te ensinou confiança. Cada queda te ensinou resiliência. E todas essas lições foram apenas o preparo para sustentar o que você agora está pronto para receber. Porque a verdadeira abundância não se mede pelo que se tem, mas pelo quanto se suporta manter o coração aberto, mesmo quando o mundo fecha as portas. Esse é o teste supremo da mentalidade milionária. Permanecer em vibração de realização, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. E é nesse ponto que o Criador se prova, não pelo que conquista, mas pelo que sustenta. Porque o universo não premia o esforço, ele responde à coerência. Há um instante em que a mente para de buscar respostas e começa a reconhecer. Não há mais luta entre o que é e o que se deseja ser, porque o Criador entende que ambos sempre foram o mesmo. O desejo não é um chamado para o futuro, mas um lembrete do que já existe no campo quântico esperando ser lembrado. O que chamamos de sonho é apenas uma lembrança de um estado de ser que já é real em alguma dimensão da consciência. Quando Neville dizia que tudo já está criado, ele não falava em metáforas, falava em leis. O universo é um espelho multidimensional. Você não cria, você sintoniza. Mas o ego, acostumado a conquistar pela força, teme essa quietude criadora. Ele quer fazer barulho, mostrar progresso, provar valor. Ele se sente nu diante do poder silencioso do ser. O silêncio assusta, porque nele não há controle, há entrega. E é justamente na entrega que o poder se manifesta. O milionário interior sabe que o controle é a armadilha mais sofisticada da mente. Controlar é tentar substituir o plano perfeito por uma versão limitada da tua própria insegurança. O universo não é manipulado, ele é permitido. Quando você permite, as coincidências se multiplicam, as sincronicidades se tornam visíveis e o tempo se curva em teu favor. A mente chama de sorte, mas é apenas coerência vibracional em ação. Nada do que é teu precisa ser disputado. O que é teu vibra contigo, e o que vibra contigo não se perde, se alinha. Essa é a verdadeira segurança espiritual. Saber que o teu campo atrai o que é compatível e repele o que é dissonante. A harmonia não é esforço, é natureza. É nesse ponto que a realização se transforma em serenidade. O sentimento de já sou amadurece e se expande como uma presença constante. Já não se trata de repetir afirmações, mas de se tornar a afirmação viva. O corpo vibra diferente,
o olhar muda, a voz ganha um peso que não vem da garganta, mas da alma. A presença se torna magnética, porque está livre da necessidade de convencer. E quem não precisa convencer, convence naturalmente. É impossível enganar o campo. Ele não responde ao que dizemos, mas ao que sentimos quando dizemos. O universo lê frequências, não frases. Por isso, dizer "eu sou próspero", sem sentir a prosperidade, é como enviar uma carta sem endereço. A palavra tem poder apenas quando carregada de emoção coerente. O verbo só cria quando o coração o acompanha. É por isso que tantos afirmam e poucos manifestam. Porque não é a palavra que cria, é o estado. Quando o estado muda, o mundo externo obedece. Mas esse estado não é sustentado pela vontade, é sustentado pela fé emocional. E fé, aqui, não é crença cega, é percepção clara de que o invisível é mais real do que o visível. A fé é a certeza de que o campo quântico está moldando a forma exata daquilo que você já é internamente. É a confiança de que, enquanto o mundo parece parado, a consciência está em pleno movimento. Esse é o segredo que as antigas escolas espirituais tentavam codificar nas metáforas da alquimia. Transformar chumbo em ouro nunca foi sobre metais, foi sobre consciência. O chumbo é o medo, a dúvida, a escassez. O ouro é o estado puro de ser, livre da resistência. A transmutação não ocorre fora, mas dentro. Quando o Criador aprende a aquecer seu próprio chumbo interno com a chama da atenção, o ouro aparece naturalmente. O alquimista moderno não usa caldeirões, mas frequência. Ele entende que o fogo que purifica não é físico, é vibracional, e a temperatura da consciência se eleva com gratidão. Gratidão é a frequência que dissolve as impurezas emocionais e revela o ouro escondido sob as camadas da mente. É o solvente espiritual que transforma o peso da experiência em luz de sabedoria. Mas gratidão não é conformismo, é reconhecimento. É olhar para o passado sem condenação e dizer, tudo isso me serviu. É perceber que até a dor teve propósito, que até o erro foi ferramenta, que até o abandono foi portal. O Criador desperto não nega sua história, ele a integra. Porque tudo o que foi negado pede para ser reintegrado. E só o amor faz isso. Amar o que te feriu é o ápice da liberdade vibracional. Não porque a ferida seja bela, mas porque, ao amá-la, você se recusa a deixá-la definir quem você é. O perdão não é um ato moral, é um ato energético. Ele liberta você da vibração do passado. Enquanto o ressentimento vibra, o futuro permanece bloqueado. E é por isso que muitos não prosperam, não por falta de merecimento, mas por excesso de peso vibracional. Soltar não é esquecer, é deixar de carregar. Quando você solta, cria espaço para o novo, e o universo abomina o vazio. Ele preenche instantaneamente com o equivalente vibracional do teu novo estado. Soltar é o gesto mais poderoso do Criador maduro. É o sim silencioso que move montanhas. Talvez esse seja o ponto mais difícil de compreender na jornada da mentalidade milionária. O verdadeiro poder não está em acumular, mas em liberar. O acúmulo é medo disfarçado de segurança. A liberação é confiança disfarçada de desapego. E é nesse paradoxo que o Criador se torna mestre, ao descobrir que quanto mais se solta, mais se tem. As pessoas buscam fórmulas, estratégias, mantras. Mas tudo se resume a uma vibração, sentir-se completo agora. Porque o campo não responde ao desejo de ter, mas à sensação de ser. Desejar é declarar ausência. Sentir é afirmar presença. O milionário interior aprendeu a sentir antes de ver. Ele caminha como quem já chegou, fala como quem já vive e age como quem já é. Quando esse estado se estabiliza, a realidade externa se reorganiza com precisão quase cirúrgica. Pessoas surgem, portas se abrem, oportunidades se encaixam. Nada disso é milagre, é ressonância. O universo é matematicamente justo. Você só recebe aquilo que consegue sustentar vibracionalmente. Por isso, a verdadeira preparação não é para o resultado,
mas para o estado que o resultado exige. Há um silêncio divino entre o agora e o que virá. Esse silêncio é o espaço onde o novo nasce. Quando o Criador aprende a repousar nesse silêncio, ele se torna invencível. Não há mais medo da espera, porque ele sabe que a espera é apenas o útero do novo. A mente comum se desespera com a ausência de movimento, mas a consciência expandida sorri, porque sabe que o invisível é mais veloz que qualquer plano humano. A semente não precisa gritar para crescer, ela confia na terra. Assim também é o Criador que confia no campo. Ele entende que a manifestação é um processo natural, não um evento mágico. E talvez essa seja a maior revelação da mentalidade milionária: compreender que a realização não é um ponto final, mas um estado permanente de criação consciente. O Criador nunca termina, ele expande. A vida se torna um ciclo constante de lembrança, lembrar que tudo é consciência e que consciência é poder. A verdadeira riqueza não é medida em cifras, mas em serenidade. Não é o quanto se tem, mas o quanto se é. E quem é em plenitude atrai plenitude em todas as formas, financeiras, emocionais, espirituais. Porque o dinheiro, a saúde e o amor são apenas expressões diferentes da mesma vibração, a da coerência interior. E é nesse ponto que o Criador desperto deixa de buscar o extraordinário e começa a viver o sagrado no ordinário. Ele descobre que o milagre não está em transformar água em vinho, mas em perceber a graça de estar vivo. Que a verdadeira mentalidade milionária não é ter tudo, mas perceber que tudo já é. Cada respiração se torna um investimento. Cada pensamento, uma semente. Cada silêncio, um portal. E nesse estado, o Criador entende, finalmente, que o sentimento de realização é o próprio destino. Não há caminho para chegar até ele, porque ele é o caminho. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Permita que o ar entre devagar, como se o universo respirasse junto com você. Sinta o peso do corpo. Sinta o espaço entre você e o mundo. E agora, silenciosamente, diga a si mesmo: eu já sou. Diga não como quem repete uma frase, mas como quem recorda um segredo antigo. Porque é isso que esta jornada sempre foi. Um caminho de lembrança. Você não veio aqui aprender algo novo. Veio lembrar o que sempre soube. Que o poder de criar o teu mundo está na vibração que você escolhe sustentar agora. Imagine-se em um cenário de profunda realização. Talvez seja uma casa simples e cheia de luz, ou uma paisagem aberta, ou apenas a sensação de estar em paz. Veja-se ali, não como quem deseja, mas como quem pertence. Observe os detalhes, a textura da parede, o som ao redor, o perfume no ar, o toque do vento. Sinta como o teu corpo vibra dentro dessa realidade. Esse é o campo da criação em estado puro. Essa é a imaginação viva que Neville Goddard chamou de o poder supremo do homem. Permaneça alguns segundos dentro dessa imagem. Perceba que não há esforço, não há pressa, não há dúvida. Apenas o sentimento pleno de realização. Agora, traga a consciência para o coração. Sinta o batimento, o ritmo silencioso que te mantém vivo. Cada batida é um código vibracional enviando ao universo a mensagem: isso já é real. Sinta a gratidão se expandindo como uma onda luminosa, atravessando o corpo, dissolvendo o medo, apagando o tempo. Você está no agora, e no agora tudo já é. Essa prática é simples, mas poderosa. Repita-a diariamente, de preferência ao acordar ou antes de dormir. Não como ritual mecânico, mas como um ato de lembrança. Não há nada que o universo valorize mais do que um coração coerente. Porque quando a mente e o coração vibram juntos, o campo responde com precisão. E cada partícula da realidade começa a reorganizar-se ao redor do teu novo estado. Perceba como o corpo muda de temperatura quando o sentimento é real. Como os ombros relaxam, como o peito se abre, como os olhos se suavizam. Esse é o sinal da coerência. É assim que o invisível toca o visível. Não há nada de místico nisso. É física da consciência.
É neurociência espiritual em ação. Cada célula do teu corpo ouve o que você sente, e quando o sentimento é de plenitude, o corpo se torna o primeiro testemunho da tua nova realidade. E talvez essa seja a lição final de toda essa jornada. A mente milionária não busca poder, ela desperta a presença. Porque o poder sem consciência é ruído, mas a presença em paz é o som do divino. Ser é o ápice da criação. A verdadeira riqueza é estar inteiro, mesmo quando o mundo parece em pedaços. O Criador maduro aprendeu a caminhar com fé silenciosa, não para conquistar, mas para expressar. Porque a realização não é uma meta, é um estado. Agora imagine-se observando a tua vida de fora, como se fosse um filme. Veja todas as quedas, as perdas, as dores, e veja também tudo o que você aprendeu com elas. Perceba como cada fragmento te trouxe até aqui, neste exato instante, ouvindo estas palavras, pronto para lembrar o que sempre foi. Você não falhou, você evoluiu, e tudo o que parecia punição era apenas o universo te preparando para sustentar uma vibração mais alta. Talvez ainda existam partes de ti que duvidam, que questionam, que resistem. Acolha-as. Não lute contra a dúvida. Abrace-a com compreensão, porque até a dúvida é energia que pode ser transformada em fé. A resistência se dissolve quando é compreendida. Nenhuma parte de você é inimiga da criação. Todas são portais para a coerência. E neste instante, com os olhos ainda fechados, visualize uma chama dourada no centro do peito. Essa chama representa o teu estado de realização. Ela é calma, constante, inabalável. E à medida que respira, ela se expande, até preencher todo o corpo. Sinta-a queimando suavemente as crenças antigas, as vozes que diziam você não pode, você não merece, é tarde demais. Veja essas vozes se transformando em luz, dissolvendo-se na chama da consciência. Permita-se sentir um profundo senso de gratidão, não pelo que ainda virá, mas pelo que já é, porque o segredo da manifestação está no reconhecimento. Quando você agradece antes de ver, o universo entende que você já viu dentro, e aquilo que é visto dentro precisa se manifestar fora. É lei. E agora lentamente abra os olhos. Olhe ao redor. Nada mudou e tudo mudou. Porque o mundo que você vê é reflexo do estado que você sustenta. E você acabou de alterar esse estado. A realidade agora já começou a se mover. Se estas palavras tocaram algo dentro de você, se em algum ponto da tua alma houve um lampejo de lembrança, então este é o teu chamado. Inscreva-se no canal Viva o Fim. Ative o sininho, não como um gesto automático, mas como um compromisso espiritual com o teu próprio despertar. Aqui, cada vídeo é um portal de consciência, um espaço seguro onde você é lembrado de quem realmente é, criador, não vítima, luz, não sombra, eterno, não efêmero. Compartilhe este vídeo com quem ainda não se lembrou. Talvez a tua partilha seja a faísca que desperte outra alma. O campo se expande quando a verdade é multiplicada, e cada pessoa que desperta muda o todo. Porque no fim, e este é o mistério, o fim de que tanto falamos nunca foi o término, mas o retorno à origem. Viva o fim, não como despedida, mas como coroação. O fim é o ponto onde o ser humano volta a ser divino, onde o desejo volta a ser unidade, onde o eu quero se dissolve no eu sou. Viva o fim, porque é nele que tudo começa. Agora respire uma última vez. E enquanto o ar entra, lembre-se, o sentimento de realização é a ponte entre mundos. Ele é o código que abre todas as portas. O universo inteiro se dobra diante de quem vibra na certeza do ser. Que essa certeza viva em ti, silenciosa, estável, eterna, e que a cada novo amanhecer você desperte não para buscar, mas para expressar o que já é, a consciência viva da abundância, o ouro puro da tua própria alma.